Bem-vindos ao Marta Online. Neste vídeo, eu vou-me afastar um bocadinho dos conteúdos que tenho vindo a falar nos vídeos anteriores. Vou falar um bocadinho sobre as primitivas integrais. Trata-se de um conteúdo que faz parte do novo programa de matemática do ensino secundário. No entanto, não foi lecionado no ano letivo de 2017-2018. Estando prevista a sua lecionação no próximo ano letivo, portanto no ano letivo 18 e 19, resolvi fazer um conjunto de vídeos para falarmos um bocadinho sobre esta matéria e sobre o que é que pretendemos que os nossos alunos fiquem a saber no final desta temática. Para mim, trata-se de um tema que me traz bastante satisfação em termos de aprendizagem. Foi um conteúdo com o qual eu tive contacto pela primeira vez já na faculdade e está bastante próxima daquilo que eu gosto e de ensinar e de aprender. Ora bem, nesta primeira aula nós vamos falar sobre a parte inicial, ou seja, sobre o que são as primitivas e como o professor poderá introduzi-la em sala de aula. Caso seja um aluno que esteja a visualizar este vídeo, recomendo que ouça com atenção a explicação sobre este primeiro contacto com as primitivas e tente resolver os exercícios antes de ver a sua resolução. Isso é algo que pode ser transversal a qualquer vídeo que vocês visualizem. Também podem aceder ao PowerPoint que eu utilizei para a criação deste vídeo, também para ser mais fácil seguir o mesmo. Todos os exercícios foram retirados de diferentes manuais, assim como algumas das imagens, pelo que eu coloquei as referências ao longo de cada slide. Primitivas, portanto, a determinação de primitivas de funções é o que nós designamos por primitivação. Eu achei interessante esta definição que o livro, que o Manual Novo Y apresenta, uma vez que acaba por desconstruir a ideia do que é uma primitiva de uma forma que, para o aluno que está a ouvir pela primeira vez este conceito, poderá ser mais fácil até para depois a seguir trabalhar com as diferentes técnicas de primitivação. Portanto, as técnicas de primitivação mais simples são aquelas que consistem essencialmente na aplicação em sentido inverso das regras de derivação. Portanto, há esta noção de que quando nós fazemos a derivada de uma determinada função, o que nós explicamos ao aluno é que ele vai reduzir o grau da função. Portanto, as primeiras técnicas de primitivação que nós vamos apresentar aos alunos serão aquelas em que nós vamos apresentar o contrário, ou seja, em vez de diminuirmos o grau, vamos aumentar o grau da função. Portanto, trata-se da primitivação imediata, em que utilizam primitivas de funções de referência para a primitivação nos domínios correspondentes. Ora bem, eu apresento aqui este esquema apenas para traduzir, portanto, esta ideia, ou seja, nós temos uma determinada função, utilizamos este símbolo que aparece na parte amarela, que é o símbolo de primitiva, e construímos então a ideia da primitiva de uma dada função. E a ideia é que se eu tenho uma função em que lhe aumento o grau, portanto, em que faço a sua primitiva, quando eu vou derivar, vou reduzir num grau a primitiva, ou seja, eu pego na função, aumento-lhe um grau, obtenho a sua primitiva. Se aplica a derivada, reduz um grau, então volto à função inicial. E o primeiro exercício que podemos resolver será um exemplo deste, foi retirado do livro Novo Espaço. Portanto, para cada caso justifica que a função f é uma primitiva da função f no conjunto indicado. Ou seja, para justificar que uma determinada função é uma primitiva de outra, o que nós podemos fazer é derivar a função, que neste caso representada pelo f maiúsculo, e mostrar que obtemos a função representada pelo f minúsculo, que será, no fundo, a função obtida retirando o grau. Aqui
a partir daqui vocês podem obter também a resolução de cada uma das linhas, portanto, para cada linha foi exatamente aquilo que eu disse. Portanto, o que eu fiz foi aplicar as técnicas de derivação a cada uma das funções f maiúsculo e mostrar que dá a função designada pelo f minúsculo. Portanto, ou seja, temos uma determinada função que representa a função primitiva e derivando obtemos a função f. Portanto, tal como para as derivadas nós temos técnicas de derivação, para as primitivas nós vamos ter técnicas de primitivação. Portanto, eu apresento aqui, se nós fizermos a derivada de x, que é a derivada da função, de uma função polinomial de primeiro grau, dá-nos 1, o que significa que se integrarmos, fizermos a primitiva de 1, vamos obter o polinómio de grau 1. E depois serão apresentadas outras regras para outras funções. Portanto, se nós tivermos um polinómio que não seja de grau 1, vamos imaginar um polinómio que seja de grau 2, por exemplo, aqui x ao quadrado, sabemos perfeitamente que quando derivamos, o que nós obtemos é 2x. O que acontece? Se eu fizer a primitiva de x ao quadrado, o que vamos obter é, aumentando o grau, vamos obter x ao cubo. No entanto, a segunda regra, para compensar, teremos que dividir por 3. A derivada da função logarítmica é obtida fazendo 1 sobre x, enquanto que, pelo contrário, a primitiva de 1 sobre x será a função logarítmica, ln de módulo de x. Portanto, aqui sempre assegurando em módulo, portanto, que o valor de x terá que ser sempre positivo, tal como sabemos em relação ao domínio da função logarítmica. A derivada da função exponencial é a própria exponencial, portanto, a primitiva da função exponencial também será a própria. Portanto, a primitiva da função exponencial de x também será exponencial de x. A derivada da função trigonométrica seno é cosseno, portanto, a integral do cosseno será seno, enquanto que a derivada de cosseno é o simétrico de seno, portanto, o integral de seno será o menos cosseno. Portanto, isto são as primeiras regras de primitivação que o aluno terá de ter conhecimento para conseguir avançar na resolução dos exercícios. Portanto, a ideia é que como o aluno aprende as regras de derivação, terá também de aprender as regras de primitivação. Outras regras que também são importantes é saber que a primitiva de uma soma é a soma das primitivas e que se nós estivermos a fazer a primitiva de uma constante por uma função, essa constante pode passar para fora do símbolo da primitiva e o que nós vamos fazer é apenas fazer a primitiva da função. Ora bem, considerando a ideia de que inicial, ou seja, se eu tenho uma função, aumento-lhe o grau, fazendo a primitiva, se eu derivar abaixo o grau e obtenho a função inicial, será que tendo a função, baixando-lhe o grau, portanto fazendo a derivada, e depois aumentando-lhe o grau, fazendo a primitiva, volto à função inicial. Reparem que na tabela que eu apresentei, todos os resultados da primitivação aparecem somadas de mais uma constante. Tenho aqui este exemplo, por exemplo, eu tenho a função de um polinómio, portanto 2x mais 3. Se eu derivo essa função, obtenho 2. E então, quando eu faço a sua primitiva, o que eu esperava obter era, novamente, a função 2x mais 3. Portanto, segundo esta lógica. No entanto, a primitiva de 2, e eu posso encarar 2 como sendo o dobro de 1, portanto, o 2 sendo constante passa para fora da primitiva e que no fundo nós estamos a fazer a primitiva, é a primitiva de 1. E a primitiva de 1 é x, portanto, no final obteria 2x e não 2x mais 3. O que acontece é que quando nós efetuamos as primitivas de uma função, portanto, ela acaba por ser, não é a função só, mas é a função a menos uma constante. Ou seja, aquele exemplo que eu dei, portanto, se eu parto da função 2x mais 3, eu obtenho 2x, mas o que eu deveria escrever era que eu obtenho 2x mais c. Portanto, o resultado da primitiva está correto a menos de uma constante. Que neste caso, a constante nós teríamos que saber a priori que seria uma constante igual a 3, porque senão o que nós obtemos ao resolver a primitiva é uma família das funções da forma ax mais b, neste caso, porque é o formato que eu dei para a função polinomial inicial.
Ora bem, a seguir, apresento então agora alguns exercícios para a aplicação nesta linha das regras de primitivação mais básicas. Portanto, calcula intervalos onde as funções são primitiváveis, as seguintes primitivas. Portanto, nós temos de ter sempre consciência de que a primitiva só pode ser resolvida no domínio das funções em que estamos a aplicar a primitiva. Ora bem, aqui o que aconselho é, tentem resolver o exercício tendo a tabela que eu apresentei anteriormente ao vosso lado para serem capazes de, numa primeira instância, olharem muito bem para a regra e conseguir comparar, portanto, identificar qual a regra a utilizar e resolver o exercício. Ora bem, olhando para a primeira, nós vamos fazer a primitiva de uma função polinomial em que é grau 3, vamos aumentar-lhe o grau, portanto vai passar para grau 4, em que vamos ter que dividir por 4 mais a constante. No segundo exercício, nós também temos neste caso uma função de expoente fracionário, uma vez que eu posso converter a raiz cúbica para o expoente da forma 1/3. Portanto, passamos a ter na mesma x levantado a um número e como nós queremos aumentar o grau, portanto a 1/3 temos que adicionar 1 e vamos dividir por esse grau que foi colocado no expoente. Portanto, passa a ser x levantado a 4/3 sobre 4/3 e para simplificar eu coloquei o dividir por 4/3 como sendo a multiplicar por 3/4. Na última linha, nós temos algo semelhante. Podemos fazer primeiro uma simplificação da expressão. Portanto, a raiz quadrada de x pode ser escrita como x levantado ao meio. Fazemos uma regra de expoentes, portanto, são dois polinómios com a mesma base, subtraímos os expoentes e obtemos x levantado a 1/2. E depois aplicamos outra vez a mesma regra, portanto, vamos aumentar-lhe o grau, temos 1/2 mais 1, dividimos também por 1/2 mais 1, e então significa que passamos a ter x levantado a 3/2 sobre 3/2. O 3/2 depois inverte e fica a multiplicar por 2/3 a menos, por 2/3, portanto, a menos de uma constante. No último exercício é um bocadinho mais variado em termos das regras de aplicação da primitivação das funções. No entanto, consultando a tabela também será simples a sua resolução. Reparem, em todos o que vocês podem começar por fazer é a aplicação da primitivação da diferença ou da soma, que corresponde à diferença ou à soma, respectivamente, das respectivas primitivas. Por exemplo, na primeira, nós tínhamos de fazer a primitiva da exponencial de x, da diferença da exponencial de x por 5x. Isto é separado em duas primitivas, a primitiva da exponencial de x e a primitiva de 5x. Em relação à primitiva da exponencial, é a própria exponencial. Em relação à primitiva de 5x, o que nós podemos fazer é, passamos a constante para fora e ficamos com a primitiva de x. A primitiva de x, como ela é grau 1, passa a ficar de grau 2, mas temos que dividir pelo grau. E obtemos então a exponencial de x menos 5 meios de x ao quadrado. No segundo exercício, aplicamos primeiramente, ou seja, separamos, fica a primitiva de 5 sobre x e a primitiva de seno de x. Em relação à primitiva de 5 sobre x, a constante 5 passa para fora e ficamos com 1 sobre x. Que é que, se vocês consultarem a vossa tabela, percebem que o 1 sobre x corresponde à derivada do logaritmo de ln de x. Portanto, a primitiva de 1 sobre x é ln de módulo de x. A primitiva de seno de x é a função trigonométrica seno. Ao fazermos a sua primitiva, passa a cosseno de x a menos de uma constante. Na última, a mesma coisa. Separamos isto em duas primitivas. A primitiva de 2 cosseno de x, o 2 passa para fora da primitiva e fica a primitiva de cosseno de x, cuja primitiva passa a ser menos seno de x. Em relação à primitiva de 3 exponencial de x, o 3, sendo uma constante a multiplicar pela exponencial, passa para fora da primitiva. A primitiva da exponencial é a própria exponencial. Depois é uma questão de simplificação da expressão. Uma coisa que vocês podem notar, reparem que no final, ou seja, quando nós separamos, ou quando nós apresentamos a primitiva e depois quando a separamos, aparece sempre no final o d de x. O d de x remete aqui para esclarecermos que o que nós estamos a fazer é fazer uma primitiva em ordem à variável
x. Claro que no secundário, vocês não é trabalhado funções de mais do que uma variável, ou seja, na mesma função aparece apenas, ou pelo menos é este nível de primitivação, vocês vão trabalhar apenas com uma variável. Mas mais tarde, para quem seguir áreas ligadas à matemática já no ensino superior, irão aplicar estes conceitos também na primitivação de funções de mais do que uma variável, e é necessário fazer a especificação de qual a variável pela qual nós vamos começar ou iniciar a fazer a primitivação. Claro que, da mesma forma, irá acontecer com as derivadas. O d de x corresponde a uma derivada, ou, digamos, à derivação em ordem a x. Claro que, mais uma vez, no ensino superior, aparecerá também esta notação para derivada. Aqui nós acrescentamos a primitiva e estamos a identificar que está a ser feita a primitivação em relação à variável x, ou em relação, ou por exemplo, se eu tivesse escrito, em vez eu podia ter, não, usei x em todas as alíneas, mas podia ter utilizado a variável t, por exemplo. Então significa que nós colocaríamos o símbolo da primitiva. Vamos imaginar, vamos imaginar aqui na linha 3.1, se eu tivesse usado em vez de x, t, isto aparecia a exponencial de t menos 5t d de t. Portanto, o dt, ou dx, ou dy, remete sempre para a variável que vocês estiverem a utilizar na função. Ora bem, termina aqui esta primeira abordagem das primitivas, portanto, a primeira introdução, onde é necessária alguma prática para refletir, porque poderá haver alguma tendência para fazer o contrário, ou seja, derivar, porque não é natural ainda ao aluno fazer o processo contrário. No entanto, é importante perceber que, tal como vocês aprenderam as regras para derivação, terão de aprender as regras para primitivação. Portanto, é uma questão de aplicação, neste caso, de técnicas, que mais tarde fará sentido porque irão perceber qual é o objetivo de aprender a primitivar uma função. Até ao próximo vídeo.